Então, pessoal, já se decorreram 5 anos da reforma trabalhista, o início da vigência dela foi no final, novembro de 2017, 13 de novembro de 2017, para ser mais preciso. Então, decorridos 5 anos de reforma trabalhista, o que mudou no Brasil? E isso impactou positivamente na produtividade do trabalho no geral no Brasil. E aqui o que o pessoal do Infomoney traz aqui com base no estudo da Fundação Getúlio Vargas é que a reforma trabalhista não melhorou em nada a produtividade no Brasil, ainda estamos patinando como fazemos há décadas aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, vamos entender os motivos pelos quais a produtividade aqui não aumenta. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nos motivos trazidos pelo Infomoney, pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas, para explicar o porquê de a reforma trabalhista não ter rendido um aumento de produtividade aqui no Brasil. Eles citam aqui que quando as medidas foram implementadas, uma das justificativas é que isso aumentaria a produtividade do trabalhador brasileiro e isso acabou não sendo observado, né? Pois bem, em primeiro lugar eles pontuam aqui que o Brasil não é conhecido por ter um grande aumento de produtividade. A gente deve isso à CLT de Getúlio Vargas. Desde a década de 40 nós estamos patinando no mesmo lugar por causa dessa porcaria que trava os negócios no Brasil, que tornam tão difícil você empreender, você contratar e demitir um funcionário, você ter relações trabalhistas aqui no país. É uma coisa altamente engessada, altamente burocrática, que só prejudica a nossa economia, que só prejudica os trabalhadores e os empregadores, uma coisa absurda. Mas então eles mencionam aqui que, por exemplo, entre 1990 e 2000, nessa década inteira, o Brasil tinha aí um aumento de 0,7% de produtividade por ano. Cara, isso aqui é quase nada, isso aqui é irrelevante, né? No final de uma década, aí você tem 6, 7% de aumento de produtividade, uma coisa assim patética. Já entre 2000 e 2010, o Brasil teve um crescimento aí de 1,6% da produtividade ao ano, né? Um crescimento médio aí. Porém, na época da Dilma, principalmente aqui, entre 2014 e 2019, a produtividade recuou 0,3% ao ano, ou seja, a gente luta para crescer um pouquinho a produtividade no país, ver um governo desastrado, fazer ela diminuir ainda mais, uma coisa terrível, uma coisa absurda. A Confederação Nacional da Indústria também menciona aqui que entre 2000 e 2018, a produtividade no trabalho da indústria nacional, isso aqui mais voltado para a indústria no caso, né, cresceu aí 0,7% em média no decorrer desses anos aqui, quase 2 décadas. E nesse mesmo período, por exemplo, a Coreia do Sul cresceu 4,3% ao ano em média, nesse mesmo período aqui. Estamos falando nada menos de um crescimento 6 vezes maior lá na Coreia do Sul em relação ao Brasil, sendo que a Coreia do Sul não está vivendo o grande momento do aumento da produtividade dela, que foi lá nos anos 70, anos 80, né? Já está um pouco arrefecido isso aí lá no país, lá no Tigre Asiático, lá na Coreia do Sul. Ainda assim é 6 vezes maior do que aqui no Brasil. Tem como o Brasil ficar rico, o Brasil melhorar, o Brasil se tornar um país desenvolvido dessa forma? Naturalmente não. E aí o senhor Fernando Veloso, da FGV, explica aqui o motivo pelo qual ele acredita que a reforma trabalhista não foi suficiente para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, né? Eu concordo com o ponto que ele colocou aqui, que é o fato de que a reforma trabalhista é apenas um dos eventos necessários para que houvesse um aumento da produtividade no país. A gente precisa de outras coisas também. Por exemplo, aqui, estabilidade macroeconômica, que é algo que a gente nunca teve, né? De fato, para você aumentar a produtividade, você precisa de investimentos. Pessoal, colocar dinheiro nos negócios, nos empreendimentos, para que eles sejam mais produtivos. É assim que você faz sempre em qualquer circunstância. A produtividade, o aumento da produtividade não cai do céu, não brota sozinha do chão. Você tem que injetar capital, injetar recursos para que haja um aumento da produtividade. E se ninguém quer investir no Brasil, porque é um país de doido, um país de maluco, a gente nunca sabe o que o próximo governo vai fazer, a gente nunca sabe qual será o próximo governo, enfim. Então, num país como esse, ninguém quer botar dinheiro. Então, isso acaba sendo também um atraso para o aumento da produtividade no Brasil. Também aqui ele cita a questão do fato de o Brasil ser altamente burocrático, é difícil empreender aqui, então os negócios não crescem, não avançam porque eles estão travados aí pelo freio de mão do Estado que anda sempre
puxada, então é difícil você aumentar a produtividade dessa forma. E basicamente ele cita também o cenário macro, o fato da economia mundial não estar crescendo muito, o fato de nós termos passado por um período de pandemia que destruiu a economia não só do Brasil, como do mundo todo, foi uma grande perda de produtividade nesse período no geral, e aqui para o Brasil qualquer perda é significativa, porque a gente demora a crescer, então tudo que se perde aí é uma grande tragédia. E também assim a questão do aumento de juros, que, novamente, conforme eu citei, isso aí prejudica investimentos no país. Fica mais difícil você investir, porque aí você tem que tomar dinheiro de pessoas, aí, ou seja, de instituições bancárias, por exemplo, para aumentar o seu negócio, a taxas de juros muito altas, ou você tem que ir pegar debêntures, ou então você vender ações no mercado aí, tendo que lidar com o fato de que a renda fixa no Brasil está em patamares muito altos, né? Então isso acaba sendo um desafio para as empresas se capitalizarem para investirem mais e de forma consequente conseguirem mais produtividade para os seus negócios. Aqui ele cita que vai levar mais tempo, mais do que 5 anos, para os efeitos da reforma trabalhista serem sentidos, e nós estamos aí defasados em matéria de tecnologia em relação a outros países, o que é algo que não pode ser desconsiderado. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o potencial do trabalho remoto é de 30%, sendo da força de trabalho no caso, né? Sendo que no Brasil isso aí no máximo 18%, então estamos muito aquém, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos em matéria de trabalho remoto. Isso aqui é algo que tem potencial, mas que é pouquíssimo desenvolvido no Brasil. Você sabia que isso aqui só foi regulamentado na reforma trabalhista de 2017? Até então não havia isso regulamentado de forma assim clara, de forma definitiva na lei. Agora imagina se isso aqui não estivesse regulamentado na época da pandemia, o capeteiro que seria aí as empresas tendo que fechar as portas, botar os seus trabalhadores trabalhando à distância, home office, se eu não houvesse a lei permitindo isso. Isso aí seria uma tragédia do ponto de vista jurídico que sem precedentes na história do país. E aí eles falaram aqui uma coisa que é até óbvia, mas que a gente nunca pode esquecer, afinal de contas estamos no Brasil e afinal de contas o PT voltou ao poder, Lula está na presidência da República também, que é o fato de que nós não devemos apenas buscar reformas para melhorar o ambiente de negócios no país como um todo, como temos que evitar contra-reformas também. O PT já deixou claro que ele vai querer revogar a reforma trabalhista, mudar totalmente isso aí. Já foi passado lá pelo Congresso Nacional a questão da lei das estatais também, que é um grande retrocesso que vai trazer prejuízos para a produtividade, para a economia do país como um todo. Então tudo isso aí dificulta essa situação. Se a lei das estatais passar como ela foi originalmente composta pelo futuro governo aí, pelo atual governo, quando estou gravando esse vídeo, já no dia 1º, enfim, se ela passar, isso vai ser uma tragédia. Se o PT conseguir revogar a reforma trabalhista ou partes dela, isso vai ser uma tragédia também. Então, ele cita aqui muito acertadamente que é necessário brecar esse tipo de coisa para que a situação econômica não se deteriore ainda mais. A gente caminha tão devagar para frente que a gente tem que lutar para não dar uns passos para trás também no meio desse caminho aí. É assim que funciona aqui no Brasil, a gente sabe bem. Mas aqui eu gostaria de contribuir com esse debate, com a opinião dos especialistas aí da FGV, da CNE também, falando sobre a reforma trabalhista. Por que ela não teve um grande impacto na produtividade, de acordo com a minha percepção, segundo a minha opinião. E eu não discordo do que eles falaram, não. A questão macroeconômica é importante, a insegurança no Brasil é importante, o fato de que a taxa de juros está muito alta é importante, tudo isso é muito importante, sim, tem que ser levado em conta. Mas o fato é que a reforma trabalhista foi muito tímida. Digo isso porque eu lido diariamente com essa área da justiça brasileira, a questão do trabalhismo e tudo mais. Então, a reforma foi muito tímida, ela mexeu em poucos aspectos, em pouca coisa, mudou pouquíssimo do cenário manicômico que nós temos no Brasil em relação à legislação trabalhista. Teria que ser feito muito mais coisa, seria necessário uma quantidade muito maior de reformas, de mudanças estruturais para que algum resultado mais evidente fosse percebido pela sociedade. O pouco que foi mudado aí pela essa reforma trabalhista não chega a dar um grande resultado. Eu digo para vocês que pouquíssima coisa mudou daquilo que eu fazia antes de 2017 no meu trabalho para o que eu faço hoje em dia, na prática, né, no frigir dos ovos. Não ficou mais barato para as empresas
contratarem funcionários, praticamente a mesma coisa. A situação do funcionário continua a mesma também, as dificuldades de contratação se mantêm. Tem a questão do e-social que está aí agora, que passou incólume pela reforma trabalhista, isso está lá desde 2014, desde a época do PT, isso aí começou a ser implementado, passou por todos os governos, está aí funcionando e atazanando a vida das empresas também. Então nada disso foi afetado pela reforma trabalhista. Logo, não dá para esperar resultados grandes, resultados significativos dessa reforminha aí, que mexeu em uma ou outra coisinha apenas, não fez nada de muito relevante no final das contas, e essa é a verdade. Eu nem entendo, assim, qual a histeria do pessoal em relação a essa reforma. Eles falam que tiraram um monte de direitos dos trabalhadores. Pô, fala sério. A única coisa que eu entendo que poderia explicar essa histeria aí é o fato do imposto sindical ter acabado, né? Isso aí sim foi uma coisa muito interessante e prejudicou muitos os sindicatos, né? Que é algo muito bom, diga-se de passagem. Então, entendo o pessoal da esquerda estar bravo aí com a reforma trabalhista por causa da questão sindical. Mas fora isso, não tem nada a se dizer aí de grandes mudanças na lei trabalhista. Não houve aí um fim do terço de férias, não houve o fim do FGTS, não houve o fim do 13º salário, não houve o fim da necessidade de você se submeter às determinações de um sindicato para contratar um funcionário, nada disso que seria importantíssimo para a empregabilidade no Brasil e para o aumento da produtividade. Nada disso foi visto, nada disso foi praticado pela reforma trabalhista. Continuamos no mesmo manicômio trabalhista lá da CLT do Getúlio Vargas, com um ou outro pontinho alterado, mas no geral, contratar e demitir e manter funcionários também aqui no Brasil continua sendo uma tarefa das mais árduas, coisa para herói ou para maluco apenas, né? Então, para mim, esse é o principal fato que responde a essa pergunta. Por que a reforma trabalhista não trouxe um considerável aumento de produtividade no Brasil? Porque ela mudou pouca coisa, poucas alterações foram realizadas e essas poucas mudanças aí não são suficientes para trazer resultados expressivos, especialmente no espaço de 5 anos apenas, né? Infelizmente é assim que funciona no Brasil. O manicômio trabalhista é tão grande que uma ou outra mudança não são suficientes para alterar o cenário como um todo. Ainda precisa ser feito muito nesse sentido. Agora, com o Lula no poder, a coisa vai ficar muito mais difícil. Mas então, deixe a sua opinião. O que você achou da reforma trabalhista? Você acha que ela foi positiva durante esses 5 anos? Ela deveria ser revogada? Colabore aí com o nosso debate, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.